Eduarda Campopiano aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre o início da CPMI do dia 8 de janeiro e sobre como tem sido a CPI do MST. Eu particularmente tenho uma favorita. Dia 25 de maio de 2023 tiveram início as sessões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os atos do dia 8 de janeiro. E a sessão foi bem chata, para ser honesta. Óbvio que ela é só a primeira sessão, então primeiro teve aquela história de votar no presidente, no relator, vice-presidente, e essa teve até segundo vice-presidente, que foi o que gerou a primeira briga entre todo mundo. A mesa da CPI ficou assim, a presidência ficou com o Arthur Maia, a relatoria ficou com a Elisiane Gama, que foi justamente o que gerou toda a polêmica da primeira sessão. A vice-presidência ficou com o Cid Gomes, o irmão do Ciro Gomes, e a segunda vice-presidência ficou com o Magno Malta, que também gerou discussão. A primeira discussão começou quando o Marcos Duval decidiu dizer que ele era contra a indicação da Elisiane Gama para a relatoria da CPI, porque ela é amiga do Flávio Dino. E ele tá correto. Ele tá correto, é óbvio que vai rolar parcialidade da parte dela. A mulher é amicíssima do ministro da Justiça há anos e ele com certeza é um dos principais investigados com relação ao 8 de janeiro. Depois dessa crítica do Marcos, virou uma discussão. O espírito feminista brotou em todo mundo, todos os homens velhos e barrigudos ocupando todas as vagas incorporaram o espírito da feminista do cabelo colorido e do sovaco peludo e simplesmente a sessão ficou insuportável, porque todo começo de fala alguém aparecia para puxar o saco da Elisiane Gama, porque coitadinha, ela é uma mulher. Inclusive, o Otto Alencar estava na presidência da sessão até que a chapa fosse eleita pelos parlamentares. E o Otto Alencar parecia que ele estava, assim, num parque de diversão. Ele estava dando risada, ele estava fazendo brincadeirinha, ele estava de deboche. Um comportamento ridículo, tá? Ridículo, mas não dá pra esperar outra coisa. Inclusive, o Marcos Duval não tinha terminado de falar, ele ainda tinha 1 minuto de fala. E o Otto Alencar disse pra ele, não, você já falou por 10 minutos, você tá com o cronômetro errado. Ele tinha falado por 4 minutos. Aí depois ele pegou a fala do Marcos Duval antes dela acabar e passou pro Omar Aziz. E o Omar Aziz não foi interrompido. Aí, depois do Omar Aziz, a palavra chegou no Girão, que tava falando numa boa sobre o pessoal do PT que não queria a instauração da CPI até que a instauração fosse inevitável. E aí o Otto Alencar simplesmente decidiu cortar o tempo do Girão também. Ele ainda tinha 2 minutos e meio pra falar e o Otto Alencar falou, não, vai falar só por mais 1 minuto mesmo e dane-se. Bastante democrática essa galera. Aí surgiu todo um barraco, porque teoricamente não poderia haver segunda presidência. E alguns parlamentares não queriam votar para a segunda presidência, que seria ocupada pelo Magno Malta. E aí o Otto Alencar disse, beleza então, vocês estão certos, não vai mais ter segunda presidência. Aí o Felipe Barros chegou e falou, não, mas calma aí, como assim não vai ter segunda vice-presidência? Se todo mundo que tá aqui já estava acordado de que essa seria a chapa que seria eleita, né? Como assim agora não vai ter mais? A gente quer pedir então para você encaminhar isso para a CCJ. Aí o Otto falou, não vou encaminhar para a CCJ porque segunda vice-presidência não existe e vocês que se lasquem. E aí o Rubens Pereira, que é do PT, apareceu para dizer que não, ó, tá aqui o regimento. Ele leu lá o regimento que dizia que em questões de CPMIs o número de vice-presidentes não era estipulado ali no regimento e que poderiam haver divergências da norma padrão quando todo mundo que estivesse ali presente acordasse que poderia haver uma segunda vice-presidência. E se todo mundo acordou que poderia haver, então poderia haver. E aí o Otto Alencar falou, não, então tá bom, então nesse caso eu vou mandar pra CCJ. Ou seja, totalmente perdido. Aí depois, quando começou essa treta, o Magno Malta disse que ia largar a segunda presidência para tentar a presidência, mesmo sabendo que ia perder. Aí depois ele falou, não, eu retiro a minha candidatura à presidência, eu vou ficar na segunda vice-presidência mesmo, não sei o que lá. Aí parece que essa questão foi resolvida e tudo se acalmou. E aí a chapa que foi eleita para presidir, para fazer a relatoria e tudo mais da CPMI, eles foram lá, subiram para a mesinha deles, ficaram lá na frente de todo mundo, e aí que a coisa começou. A Elisiane veio com aquele papinho feminista de vou representar as mulheres. E eu só quero dizer que, Elisiane, perdão, tá? Mas como mulher, você é exatamente o oposto do que eu quero ser. E você representa tudo aquilo com qual eu luto contra. Você não me representa, você não representa as mulheres brasileiras, você representa você. Simples. Você representa a relatoria de uma CPMI. Não vamos ficar de brincadeira, é muito forçado esse papinho de eu represento as mulheres brasileiras. Não, a maioria das mulheres brasileiras nem sabe quem você é.
Pior, né? Foi o maior barraco, né? Porque CPMI, CPI sempre é um barraco. A gente já viu isso, né? Da Covid. É sempre um barraco. Às vezes é até um barraco divertido, como foi o caso da CPI do MST. Mas a gente já vai chegar lá. Na CPMI, tava um barraco na fala de todo mundo. Foi barraco na fala do Marcos Duval, foi barraco na fala do Felipe Barros, foi barraco na fala do pessoal do PT, foi barraco na fala do próprio Arthur Maia, o presidente da sessão, foi barraco na fala de todo mundo, literalmente todo mundo. Óbvio, quando a Elisiane começou a falar, tinha um burburinho ali de fundo, uma galera reclamando umas coisas também, ninguém fica mudo, né? Então tinha ali um burburinho de fundo. Aí eles começam. Nós temos que respeitar a mulher quando ela está falando. Ai, deixem a mulher falar. Eu juro por Deus que eu não sei descrever o meu sentimento quando eu vejo essas coisas. É bem frustrante. O nível de vitimismo dessa mulherada de esquerda é muito vitimismo mesmo. E elas adoram ser vítima. Uma fala em particular que eu gostei muito foi a fala do André Fernandes, que foi justamente quem protocolou a CPMI, foi quem deu a ideia de instaurar a comissão. Na fala dele, ele critica o ativismo judicial e ele inclusive fala sobre o fato de que ele nem estava em Brasília no dia em que tudo aconteceu, no dia 8, e ainda assim ele foi incluído no inquérito que investiga os atos do dia 8. Ele também relembrou uma data muito importante, dia 24 de maio de 2017, quando vários grupos de esquerda invadiram tudo que tinha direito para invadir. E na época, a invasão foi defendida pelo Flávio Dino, pela Gleisi Hoffmann, pelo Guilherme Boulos e por mais gente de esquerda. Essas manifestações fizeram com que o Temer decretasse GLO em Brasília. E, óbvio, a galera de esquerda disse que isso era repressão policial contra o direito de livre manifestação. Ou seja, quando esquerdistas invadem prédios públicos e instituições, são manifestantes exercendo seu direito. E ele também teceu boas críticas com relação à relatora, que é amiga do Flávio Dino e que, obviamente, vai acabar sendo parcial. Aí o Isalci, do PSDB, disse que o governo federal poderia sim ter evitado tudo o que aconteceu no dia 8. E que a relatora, que estava chamando a investigação de investigação dos atos golpistas, não poderia estar chamando aquilo ali de golpe. Porque se ela tem certeza, se ela está tão convicta de que foi de fato uma tentativa de golpe, então por que ela quer investigar? Se ela já tem o veredito na cabeça dela, não tem por que investigar. E achei uma crítica muito coerente até vindo de alguém do PSDB. Depois disso tiveram outras falas muito boas do pessoal da nossa base. O Felipe Barros, que relembrou de todo o esforço feito pelo PT para barrar a CPI e que eles só aceitaram ela depois que ela se tornou inevitável com o vazamento das imagens pela CNN. A gente teve a fala do Eduardo Bolsonaro, que citou a possibilidade de infiltrados e que falou também da falta de acesso aos autos do processo por parte dos advogados dos acusados. E o único que parece ter percebido todo o exagero e puxação de saco sem fim com relação à relatora só por ela ser mulher foi o Sargento Gonçalves. Ele deu uma lacrada invertida pra cima e falou que o fato de ela ser mulher não faz diferença nenhuma e que ela tá ali porque ela é uma parlamentar, assim como qualquer outra pessoa poderia estar. E sinceramente, olha, essa história dessa relatora tornou a primeira sessão quase intragável. Eu acho que o nome dela foi mencionado tantas vezes que não dá pra contar, sabe? Não dá pra contar. Todo mundo que ia começar, principalmente se fosse mais à esquerda, simplesmente fazia um discurso pra puxar o saco da relatora. Aí teve gente querendo chamar o Magno Malta de racista por causa daquela frase meio tosca dele, que acabou polemizando, mas óbvio, como sempre, por mais polêmica que seja a frase, a reação da esquerda é sempre muito desproporcional. Até porque, se realmente acham que ele cometeu crime de racismo, deviam tentar processar ele, representar ele no Ministério Público. Nenhum deles fez isso. Então, não é como se eles realmente se importassem com o que foi dito. Eles só querem usar isso como cartada para tentar desmoralizar tudo que ele disse. Basicamente, a primeira sessão da CPMI foi só para o pessoal se apresentar e puxar o saco da relatora. Agora eu quero chegar onde a coisa fica boa. A CPI do MST já teve duas sessões. Uma que foi a sessão de introdução para decidir a presidência e a relatoria. A presidência ficou com o Tenente Coronel Zuc e a relatoria ficou com o Ricardo Salles. Ou seja, uma imensurável vitória para o nosso lado. Acontece que logo na primeira sessão, logo depois que eles decidiram a presidência, a relatoria e tudo mais, a Sâmia e a Thalíria decidiram dar um showzinho. Na verdade, todos os showzinhos de vitimismo que a gente teve até agora nas duas sessões partiram delas, praticamente. Quase unânime.
A Sâmia simplesmente começou a reclamar que o tenente-coronel está sendo investigado por possível envolvimento nos atos do dia 8. Ele está sendo investigado pelo possível envolvimento. Essa galera de esquerda costuma confundir investigação com condenação. E aí ela começou a querer lacrar pra caramba pra cima dele, falar que você é investigado, não sei o que, não sei o que lá. E o que ele fez? Cortou o microfone. Aí pronto, ela teve um ataque de pelanca. Faz o seguinte, Sâmia. Se você quer reclamar do possível envolvimento dele no 8 de janeiro, você pega essa informação e você leva pra CPMI do 8 de janeiro. Que tal? Afinal, é lá que se investiga o 8 de janeiro e não na CPI do MST. Não faz sentido? Não é de se esperar que se a pessoa começar a divagar e falar de outro tema, o microfone dela seja assim cortado? Afinal, as pessoas têm prazo pra cumprir, né? Ninguém é obrigado a querer falar do tema que você decide na hora que você quer. Se o fato do tenente estar sendo investigado por possíveis envolvimentos no dia 8, você pega essa acusação e você leva para a CPI correta, a CPI mista do dia 8 de janeiro. Você não deixa na CPI do MST. Tem nada a ver, é óbvio que você vai ser cortado, você está divagando, tá saindo do tema. Ninguém tem nada contra você ser mulher e você sabe disso, você se faz de sonsa. Aí a Thalíria começou a querer xingar o Ricardo Salles, virou uma tretinha, ele disse que talvez ela vá parar no Conselho de Ética, enfim. Isso foi só a primeira sessão. Mas a segunda sessão, que aconteceu no dia 24 de maio, essa foi da hora. Primeiro que um dos requerimentos que iam ser analisados e votados naquela sessão envolviam diligências, né, visitas a serem feitas, inspeções a serem feitas em áreas invadidas pelo MST. E antes mesmo do requerimento ser colocado em pauta, a Sâmia já, não, ó, eu quero que a gente saiba com antecedência das coisas, hein? A gente não pode ser pego de surpresa. Por que será, né? Será que é pra ajeitar e deixar tudo bem bonitinho, pra ninguém encontrar nada quando a diligência for feita? Mas segura que ela ainda vai bater muito nessa tecla da diligência. Deu muito pano pra manga, foi bem legal. O primeiro requerimento a ser analisado foi o requerimento da Gleisi Hoffmann. Basicamente, ela estava pedindo que, bom, vocês estão querendo dizer que o governo financia o MST, mas olha só, o governo também financia o agro. Eu quero saber, eu estou requerindo aqui, quanto que o governo federal está investindo no agro. Tá, só que a CPI é do MST, não do agro. Basicamente, o que ela quis dizer com esse requerimento foi que tá tudo bem se o MST tá recebendo verba do governo, porque o agro também recebe, como se eles fossem equivalentes. Mas quem comete diversos crimes em todas as invasões é o MST. O agro não invade propriedade de ninguém. Praticamente todo mundo que estava no PT ali, que trouxe algum requerimento, estava falando sobre o agronegócio brasileiro e não sobre o MST. E óbvio que a maioria absoluta desses requerimentos foi negada pela maioria dos parlamentares. E, consequentemente, pela presidência e pela relatoria. E, óbvio, a rejeição desses requerimentos segue a mesma lógica de cortarem o microfone da Sâmia. Vocês estão divagando, vocês estão saindo do tema. O agro não é o objeto de investigação dessa CPI, é o MST. Não faz sentido ficar propondo investigação pro agro. Quer investigar o agro? Colete assinaturas e instaure a CPI do agronegócio. Na CPI do MST, o objeto de investigação é o MST. Quiseram falar de agronegócio, quiseram falar de dia 8, quiseram até falar de caçadores, atiradores e colecionadores, quiseram até falar dos CACs. Quer falar desses outros temas? Abre a própria CPI. Simples. Óbvio que cada rejeição de cada um desses requerimentos totalmente desconexos da pauta principal da CPI gerava um burburinho de vitimização entre os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, essa galera aí. Mas eu acho que o pedaço que todo mundo mais gostou, que todo mundo mais deu risada, que foi assim, puro entretenimento de qualidade, foi a fala do padre, sim, Padre João. Ele disse que é um absurdo os direitistas dizerem que a gente só almoça graças ao agro, porque ele almoçou arroz e alface. E o agro não produz arroz e alface, porque quem faz isso é o MST. Inclusive, ele disse que 80% desses produtos no país são produzidos pelo MST. Que no almoço de hoje, meu cardápio foi, que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Foi alface. Tantinho assim. Foi alface. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Mas não vale o arroz vermelho para trabalho. Literalmente tudo que o agronegócio produz, ele disse que é o MST que faz. O cara tá literalmente vivendo num buraco, só pode.
Aliás, para fins de comparação, o Brasil é um dos maiores produtores de arroz do mundo. Por ano, o agronegócio brasileiro faz mais ou menos 10 milhões de toneladas de arroz. Sabe quantas toneladas o MST produz? 15 mil por ano. 15 mil toneladas. 15 mil não está nem perto de 100 mil, que não estaria nem perto de 1 milhão, que não estaria nem perto de 10 milhões. A quantidade de arroz produzida pelo MST é muito menos do que 1% da quantidade de arroz produzida pelo agronegócio do país. A quantidade de arroz produzida pelo MST não alimentaria a cidade de São Paulo nem por 10 horas. Depois, esse mesmo padre quis dizer que os agricultores são assassinos impiedosos que matam muita gente porque eles são caques e porque eles usam agrotóxicos. E o agrotóxico que eles usam tá matando todo mundo nas cidades. Não faz muito sentido, mas vamos lá. Se o MST produz 80% do que a gente consome e o agro fica com os 20% que sobram, como que os agrotóxicos que o agro usa tá matando todo mundo? Eles não são a minoria? O requerimento que tratava sobre as diligências, as visitas, as inspeções em áreas invadidas pelo MST foi proposto pelo Gustavo Gayer. E, obviamente, a Sâmia Bonfim, que queria ser avisada muito antes, acabou começando a se opor ao requerimento. Ela não quer. Por quê? Nossa, a desculpa dela é de uma cara de pau. Vai gastar dinheiro público. Esquerdista falando de gasto público. Esquerdista que é quem mais gasta dinheiro público sem motivo por aí, com hotéisinhos e sofás e mesas e camas e canetas e sapatos, enfim. E que não abre mão de nenhum benefício e que usa as residências que o Estado oferece, enfim. Ela disse, quanto essa brincadeira vai custar? Brincadeira, né? A CPI é uma brincadeira. Aliás, como foi muito bem lembrado pelo deputado Gustavo Gayer, essa mesma Sâmia, antes do início da sessão, estava falando, dando entrevista, dizendo que é direito do MST invadir prédios públicos. É direito de livre manifestação. De miséria do maior. A senhora acha que isso não é ato criminoso? A senhora não entendeu. Porque se é um ato criminoso, a invasão de um órgão do governo é ato criminoso, a senhora acha que não é? Não sou eu que acho. É a Constituição Federal que fala sobre o direito de livre manifestação e de organização para poder reivindicar direitos que são assegurados na Constituição. Mas eu sinceramente achei que a parte mais engraçada de todas foi disparado a parte em que a Thalíria Petroni pedia 1 minuto de silêncio pelas vítimas do massacre, porque o pessoal do MST é vítima de massacres, um bagulho que aconteceu há sei lá quantos anos. Ela meteu ali no meio para ter um apelo emocional e pediu 1 minuto de silêncio. E ela foi completamente ignorada. E ela simplesmente não quis aceitar o fato de que não quiseram parar toda a comissão para fazer 1 minuto de silêncio pra gente que já foi de base há anos e que nem tinha a ver com o assunto. Ela fez um chilique e eu não acredito que você não vai me dar 1 minuto, não sei o que lá. Aquele showzinho que esquerdista, aquele showzinho que mulher de esquerda adora dar, sabe? Presidente, eu pedi 1 minuto de silêncio em memória a vítimas. Eu discordo do minuto de silêncio. Eu já tô aqui de ponto do contra. campo assassinados. Tô contra 1 minuto de silêncio. O Parlamento brasileiro vai Se negar. derem 1 minuto de silêncio, eu vou ficar falando no minuto de silêncio. Em memória de... Bandido! Bandido! Bandido também! Bandido também! Outro bandido! Outro bandido! Tem mais algum aí? Tudo bandido! Presidente. Ok. Aí a Sâmia começou a pedir questão de ordem. Passaram a palavra para ela e ela citou uma questão de ordem indevida, além do barraco. E aí, óbvio, o microfone dela foi cortado de novo. E óbvio, ela teve um ataque de pelanca de novo. E eu achei sensacional que ela quis fechar com chave de bosta. E ela sacou a cartada do feminismo. Eu juro que eu vou ficar louca. Não pude terminar de fazer a minha fala. Ele pôde terminar de fazer a dele. Eu queria entender por que existe essa diferença de tratamento entre homens e mulheres membros dessa CPI. Eu juro que ver essas deputadas que estão recebendo literalmente toda a atenção de uma comissão, que estão mantendo a comissão inteira girando em torno delas, elas ficam falando que ninguém tá ouvindo, que ninguém quer que elas tenham voz. É um nível de cinismo que é difícil de ver. Eu juro que eu vou ficar maluca. E nessa segunda sessão da CPI do MST, a tática da esquerda ficou muito clara. Não tem como defender
o MST. É totalmente indefensável. Quando eles tentam defender, eles soltam pérolas igual a do padre, dizendo que o MST produz 80% do que os brasileiros consomem. Então, não tem como defender de forma coerente, não tem como usar nenhum fato para defender o MST. Então, o que eles fazem? Bom, já que eu não posso defender o meu lado, porque o meu lado é totalmente indefensável, eu vou fingir demência e vou começar a tentar atrasar a comissão o máximo possível, devagar, falar sobre vários outros temas. É isso. Essa vai ser a tática deles. Mudar de assunto, tentar atrasar, ficar fazendo perrengue, criando barraco. É assim, eles não têm como defender o lado deles. O lado deles é totalmente indefensável. É a única coisa que restou para eles fazerem. A comissão terminou com uma fala do Kim Kataguiri, que não teve nada demais, e parece que já tem diligência marcada e a próxima sessão também já tem data. Eu sempre vou tentar trazer esses resumos das comissões para vocês a partir de agora. Tanto os resumos da CPMI do dia 8, quanto resumos da CPI do MST. Talvez em vídeos separados, talvez juntos, que nem nesse daqui. Enfim, fiquem de olho aqui no canal, compartilhem o vídeo para quem vocês acham que pode se interessar, quem vocês acham que pode curtir o conteúdo, aquela pessoa que está querendo entender o que acontece na CPI, mas não manja do juridiquês do qual os deputados usam. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e deixa um comentário também para ajudar no engajamento. Quem quiser contribuir com o canal pode contribuir via Pix, a chave é eduardacampopiano@hotmail.com. É isso, gente. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima.